Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. E eles, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo todos para fora, tomando pela mão, chamou, dizendo: menina, levante. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou-lhe que dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhe a nenhum homem contasse o que lhe havia acontecido. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Meus amados irmãos, eu sei que aqui é um texto muito conhecido da parte de Deus para as nossas vidas. Um texto que Deus relata os seus mistérios e também as suas maravilhas. Nós vamos olhar aqui no contexto e nós vamos ver que Jesus estava passando por uma cidade, quando de repente um dos principais da sinagoga, por de nome chamado Jairo, foi acometido de um problema dentro da sua casa. E esse problema que veio acontecer na casa de Jairo, nós acabamos de ler, foi que a sua filha ficou enferma e já estava à beira da morte. E o interessante é que, deixando um pouco de lado o seu problema, falando um pouco de quem era Jairo, Jairo era um dos principais da sinagoga. E além de ser um dos principais, Jairo também foi um homem, não só principal diante dos homens, mas também principal diante de Deus. Por quê? Porque sabemos que Jairo, por mais que era um homem que não tinha muito tempo para as coisas de Deus, mas era alguém que sempre, quando tinha um minuto do seu tempo, ou algumas ocasiões do seu momento, sempre parava para ouvir as mensagens que Jesus falava. E o interessante é que a mensagem que Jairo ouvia eram mensagens de arrependimento e mensagens também cristocêntricas. E devido a essas mensagens, e Jairo sempre apropriado de ouvi-las, acabou que o coração de Jairo foi comovido. Por quê? Essa comoção do seu coração foi justamente porque naquela época não era como hoje, né, que nós tínhamos templos para adorar. Naquela época o povo adorava a Deus nas ruas, nas praças, em todos os lugares, porque não tinha um lugar como esse. Mas Jairo foi tão impactado pela mensagem do próprio Cristo, que ele doou o seu coração a ofertar para que sinagogas fossem construídas, para que aquele ambiente tornasse o ambiente da adoração a Deus. Então, além dele ser um homem que era respeitado diante dos homens, foi alguém que Deus usou para também beneficiar a obra de Deus. Mas Jairo nunca teve esse contato com
Jesus Cristo. Jairo nunca teve a oportunidade de caminhar com Jesus Cristo, porque era alguém que só estava interessado na mensagem e não no mensageiro. Mas, devido à mensagem ser pregada, Jairo deixou que a mensagem entrasse no seu coração. E aqui nós vemos a primeira obra acontecendo. Por quê? Porque o fato dele se disponibilizar para ser bênção na obra de Deus não foi porque ele quis, foi porque a palavra entrou em seu coração. E devido à palavra entrar, ele não só decidiu mais ouvir, mas ele decidiu também se tornar um abençoador da obra de Deus. Então Jairo reconheceu que ele só era o que era e só tinha o que tinha porque o dono da mensagem que tornou ele aquilo. Mas Jairo não esperava que ouvir a mensagem, conhecer a Cristo, o traria futuramente algo que ele nunca imaginaria que necessitaria. Por quê? Porque até então Jairo, quando ouvia a mensagem, aparentemente não precisava de nada. Quando Jairo via Jesus passar, aparentemente parecia que tudo estava bem. Mas o texto deixa bem claro que um fato acontece dentro da casa de Jairo. E qual é o fato? Não foi perca do dinheiro, não foi a perca do trabalho, não foi a perca do carro, não foi a perca da casa. Foi uma perca muito mais valiosa do que essa. Foi alguém que ele muito amava, alguém que fazia parte do seu sangue. E isso comoveu a Jairo a ir até Jesus, não agora somente para ouvi-lo, não agora somente para vê-lo. Agora há uma troca. Por quê? Porque agora Jairo tem uma necessidade, e ele precisa que essa necessidade seja atendida. E o que ele fez? Ele não foi no vizinho, ele não foi na vizinha, ele não foi no fulano de tal, ele foi até Jesus Cristo. Ele poderia usar os recursos que ele tinha para trazer a sua filha de volta. Ele poderia usar o seu intelecto, o seu conhecimento, ele poderia usar a sua sabedoria. Mas quando o problema chega na casa de Jairo, ele entende uma coisa: o quê? Que o único que poderia resolver esse problema era somente Jesus Cristo de Nazaré. É muito importante você entender que existem problemas na nossa casa, nada mais, nada menos, para que nós voltemos a ter dependência em Jesus, que nós voltemos a depender dele, porque a dependência da sua casa não está no seu dinheiro, a dependência da sua casa não está no seu carro, a dependência da sua casa não está no meio da sua família, mas está em Jesus Cristo de Nazaré. Então esse homem larga tudo e vai até Jesus. E olha que interessante, quando ele chega até Jesus, diz assim: ó, mestre, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Você vê algum negócio aqui diferente? A humildade de Jairo, porque ele era um cara que tinha dinheiro, era um cara respeitado. Ele pode dizer assim: olha, o Senhor é obrigado a ir na minha casa. Mas ali há um reconhecimento de patente, porque ele reconheceu que Jesus era muito mais além do que ele. E ele disse: olha, eu posso ser o principal da sinagoga, eu posso ter dinheiro, eu posso ter conhecimento, mas há alguém que tem muito mais autoridade do que eu. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque ele está aqui? Há alguém, e eu preciso dizer para alguém nessa noite: você precisa reconhecer que você não está diante do presidente, você não está diante do Alisson, porque quem é Alisson perto do presidente?
mas você está diante dos Reis dos Reis, aquele que é, aquele que pode e aquele que nada para ele é impossível. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, porque ele está aqui essa noite, irmãos. Então a primeira coisa que Jairo nos ensina é reconhecimento do que mesmo sendo quem nós somos, mesmo adquirindo o que adquirimos, nós somos dependentes dele. Mas pregador, eu tenho o melhor carro, você é dependente dele. Mas pregador, eu tenho a melhor casa, você é dependente dele. Mas pregador, eu tenho o melhor salário, você é dependente dele. Mas pregador, a minha saúde está em dia, você é dependente dele. Mas pregador, quando eu chego em qualquer lugar, alguém bate continência para mim e diz, chegou tal, mas você é dependente dele. Por quê? Porque não é sobre o que eu tenho, mas é sobre o que ele é na minha vida. Ah, labaraxéria. Tem alguém que pode dar glória? Eu estou sentindo Deus na casa. Eita, eu estou sentindo Deus, irmão. E eu vim profetizar para quem tem glória. Jesus está no ambiente e ele me trouxe para dizer: o que você veio buscar, o que a tua mão não resolve, o que o dinheiro não resolve, ele está dizendo, a minha glória ainda resolverá. Só quem acredita dá glória. Eu estou sentindo Deus na casa, irmão. Porque Jairo reconheceu. E reconhecer, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, apóstolo. E reconhecer é muito melhor do que ter. Porque tem muita gente que tem e não reconhece. Tem muita gente que até é, mas não reconhece. Vira para quem está do outro lado e diz assim: você reconhece? Me ajuda a pregar, irmão. Fala mais algo assim: você reconhece que você é dependente dele? Porque Jairo tem tudo, sim ou não? Me ajuda a pregar, sim ou não? Tem tudo, sim ou não? Mas agora tem um ato na sua casa que o levou a reconhecer que ele tinha, olhe para cá, que não só ouvir a mensagem, mas ele teria que estar na presença da mensagem. Porque há uma diferença. Há alguém que só ouve a mensagem, mas não quer estar presente com a mensagem. Então Jairo entendeu: poxa, eu preciso ir até ele, porque ele pode resolver esse problema. E o texto diz que ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está praticamente morta. Mas o texto diz que Jesus resolveu ir até a casa dele. Só que olha que interessante, Jesus está no caminho da casa de Jairo, quando de repente alguém que já tinha perdido tudo, e esse alguém não perdeu tudo que eu falo só terrenamente, esse alguém perdeu a sua saúde, esse alguém perdeu a esperança no que ela tinha. E quem é esse alguém? A mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos passando o seu período de hemorragia. Foram 12 anos essa mulher tentando ser curada da maneira errada. Foram 12 anos essa mulher buscando resposta nos homens. E eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim: ó, o que você precisa não está nos homens, está em Jesus Cristo. Foram 12 anos investindo o seu dinheiro para que retornasse saúde sobre ela. E a pior coisa é quando você investe em algo que não te dá retorno. Sim ou não? Se você investe em algo que não te dá retorno, você já fica triste. Imagine investir em algo que não te dá retorno na sua saúde.
Então essa mulher estava num clima tão complicado, porque ela poderia até achar: agora não tenho mais dinheiro, agora não vou ser curada dessa enfermidade. Mas tinha uma coisa nessa mulher, tinha um ato nessa mulher, que foi o ponto fundamental dessa mulher não perder a vida. E o que foi? Ela perdeu o dinheiro, perdeu os médicos. Por quê? Porque tem gente que só vai beneficiar você enquanto você tiver. Enquanto você tiver, tem pessoas que vai te favorecer, mas enquanto você não tem, as pessoas não te favorecem mais. Por quê? Existem situações para algumas pessoas que somente tendo dinheiro é que resolve. E nada contra, realmente o dinheiro resolve tudo, mas nem tudo ao mesmo tempo. Então essa mulher perdeu a expectativa, primeiro, no seu dinheiro, nos homens. Mas havia algo nessa mulher que apareceu quando ela perdeu tudo. E o que foi? Ela trouxe à memória o que daria esperança para ela. Eu fico imaginando assim, ó, já que o dinheiro não me curou, já que os médicos não me curou, eu vou me entregar. Você precisa entender uma coisa, diga o quê? Pergunta aí, diga o quê? Você percebeu que o gráfico da história dessa mulher está descendo? Porque desceu o dinheiro, desceu a saúde, desceu a esperança, desceu tudo, sim ou não? Se não der glória, eu paro de pregar agora. Vira para quem está atrás e diz assim, ó: é quando as coisas começam a descer que o gráfico da promessa começa a subir. Ah, irmão, dá para dar glória? Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui, irmão? Calamachanda, levante a mão do tamanho do teu milagre, levante a mão, segura na mão de quem está do teu lado, que eu já vim liberar para quem tem glória e já vai dar um pulo da cadeira. Pega na mão de alguém e diga assim, ó: é agora. Diga, é agora que as coisas não estão caminhando bem. Diga que quando você achou que ia melhorar, piorou. Diga, enquanto você dá glória e dá um pulo da cadeira, Ele está dizendo: é agora que o gráfico da promessa vai começar. Tem alguém que pode dar glória? Urimicandarabaia. Pregador, minha saúde está zero. Pregador, minhas finanças está zero. Pregador, minha esperança está zero. Eu vim pregar para quem tem glória. Enquanto você dá glória, Jesus está dizendo: é agora que o gráfico da promessa vai começar a subir. Só quem acredita reage. Reage. Urimicandaraia. Vai descer uma graça aí agora. E Deus acabou de falar para mim: enquanto eu renovo essa casa, Ele está dizendo: eu renovo, eu encho, eu transbordo, eu abro porta. Cadê o primeiro batizado no Espírito Santo? Cadê o segundo? Quem acredita? Oh glória! Eu estou pregando para alguém que alguém está de pé e está dizendo: agora ela morre, agora a empresa fale, agora o ministério cai. Eu vim pregar para quem tem glória. Enquanto você dá glória, Jesus está dizendo: eu cheguei para mudar a tua realidade. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Perdeu saúde, repita comigo: perdeu saúde. Diga: perdeu saúde. Perdeu dinheiro. Irmão, fica meio assustado, não, que eu começo bem devagarzinho, mas depois o negócio vai, que eu sou meio doido. Ó pra cá, diga: perdeu tudo, mas não perdeu a esperança em Jesus Cristo. Não, irmão, se não der glória, amém. Eu vim pregar. O banco para,
A mão dos médicos para, a mão do homem para, mas a mão de Deus não para. A mão tem glória a Deus, aleluia. Eu vim pregar para quem tem glória. Eu estou vendo a mão de Deus chegando na casa de alguém essa noite. E o Pai está dizendo: não limita meu poder. Porque o homem é limitado, o banco é limitado, o dinheiro é limitado, mas a mão de Deus não é limitada. Ai, é paridiominémia, ela é mioterioná, ela é miaterionúzia, ela é mauide flor, é míntria. Eu vou dar 2 segundos para você dar glória. Tem um renovo descendo aqui dessa casa. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. E o Pai falou para mim: eu vim essa noite para quebrar as expectativas humanas. Oh glória. Eu estou pouco me lixando se você é incrédula, se você é incrédulo, se você não acredita. Deus me trouxe aqui para dizer: o poder dos homens cai, mas a glória de Deus permanece para sempre. Ai, é mítria. Abre a boca para dar glória que Ele está na casa. Quem não crê só olha, mas quem crê reage no glória. Aleluia. Eu estou na dependência dele aqui. Aleluia. Primeiro milagre. Eu prego e você dá glória. Primeiro milagre. Tirou força da onde não tinha. Eu prego e você dá glória. Segundo milagre. Se não der glória, amém. Segundo milagre. Está caminhando perdendo. A maior fúria do diabo não é quando você caminha tendo, é quando você caminha perdendo. Oh glória. Aleluia. Quem acredita da glória. Está perdendo sangue, mas está caminhando. Está perdendo sangue, mas está prosseguindo. Sabe que Deus está dizendo para alguém: a maior fúria de Satanás não é o tanto que Deus te dá, mas é o tanto que Ele tira, e você permanece caminhando. Só que eu vim pregar para quem tem glória. O diabo acabou de perder nessa noite, e você acabou de ser aprovada. Alamaia. Alguém já ficou de pé? Vai descer uma glória aí agora. E quem tem glória na boca, recebe renovo agora que eu vim pregar. A casa caiu para Satanás hoje, porque ele achou que tu desviaria, ele achou que tu entregaria os pontos, mas enquanto tu dá glória, o Pai está dizendo: o Deus da restituição acabou de chegar nessa casa. Pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra. Abre a boca. Oh glória. É Maia, é Mítria. Pegou, 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 pegou. É Mio, é Mia, é Mitacama, é Mitoquemitacama, no, é Mitacama, Chomanaha, ela é Maia. Só quem crê, reage, reage, reage. Porque caminhar ganhando é fácil, caminhar recebendo é fácil, mas caminhar perdendo não é para quem quer, é só para quem tem disposição.
E o detalhe de tudo é que Emasio Zaruxita Plemiosombria Emiosamaoxia Eminacomonosaia. Eita, Amanacalamaia. E o melhor de tudo, glória, é que os opositores, te vendo caminhar perdendo, tá dizendo: logo logo ela para, logo logo ele desiste. Mas o que eles não sabem, o que, profeta, é que o Deus dos céus, antes de você sair, ele já tinha visto a tua ação no mundo espiritual. E sabe que eu vim pregar para quem tem glória? É nessa caminhada perdendo que Deus me trouxe para dizer: eu vou provar para alguém o que, pregador, é que o milagre que você precisa não vem da terra, mas vem do Todo-Poderoso Deus. Quem acredita, abre a boca. Quem não crê fica calado, mas quem crê reage. Eu sabia que o adversário ia impedir de eu chegar nesse culto hoje. Hoje pela manhã, Deus me acordou, foi 5 horas da manhã, apóstolo, e disse: vai para o monte 5 horas da manhã. Eu disse: mas 5 horas da manhã? Aí Deus falou para mim: o homem trabalha para o homem e levanta 5 horas da manhã. E por que você trabalhando para mim quer levantar meio-dia? Vai para o monte, porque vai ter uma glória lá naquele altar hoje. Tem alguém que tem glória? Tem alguém? Não, levante a mão que você não entendeu. Deus falou para mim assim: espera, que você vai dar glória agora. Deus falou: meu filho, o homem levanta 5 horas da manhã para trabalhar para o homem, e tem que ficar 1 mês trabalhando para ganhar o salário. Mas quem faz para mim com excelência não precisa passar o ano, o mês para receber, porque quando eu quero fazer, eu faço na hora. Tem alguém que tem glória? Pega a palavra. Eu vim pregar para quem tem glória. O Deus do agora acabou de chegar nessa casa, e Ele está dizendo: o que era para mim fazer no final do mês, do ano que vem, Ele está dizendo: eu começo a operar agora. Quem acredita, abre a boca e dá glória. Os incrédulos só olham e fica calado, mas quem crê dá glória a Deus. Olhe para cá. A mulher perdendo. Repita comigo para mim não te cansar, que eu já vou encerrar. Diga: perdendo, caminhou. Diga: tem alguém querendo saber um segredo. Diga aí: qual o segredo? Não é sobre o que você conquistou, mas é sobre como que você caminhou, vivendo tudo que você está vivendo. Como é que ela consegue caminhar com isso aí? Como é que ele consegue caminhar? Vira para alguém assim: é o segredo. Diga aí, diga: o segredo é a dependência. Diga aí: o segredo é a dependência. Diga: quanto muitos tiveram notícia que seria o último dia do seu culto, o último ano de você na igreja, vai ter que ouvir a notícia. Ah, irmão, dá para dar glória? Dá para dar glória? Dá para dar glória? Que eu vim dizer um negócio para alguém aqui. Tem coisas que Deus permite todo mundo ficar sabendo, para que quando o milagre acontecer, alguém não dizer: olha lá, foi eu que fiz. Foi não, quem fez foi a mão de Deus. Tem alguém que pode dar glória? Porque o segredo essa noite não é para quem chega primeiro. O segredo essa noite é para quem chega diferente. O segredo nessa noite não é para quem entrega, mas o segredo essa noite é para quem entrega diferente. Quem chegou primeiro, Jairo ou a mulher de fluxo de sangue?
Ele chegou primeiro, mas o texto diz que ela caminhou. Diga assim, caminhou. Diga, caminhou. Só que essa mulher está caminhando, posso falar ou não? Posso falar ou não? Derrubando vários gigantes na sua vida. Primeiro gigante que ela está derrubando é o gigante do julgamento. Ah, irmão, dá para dar glória. Porque tem crente, irmão, que tem medo de ser julgado. Ah, falou mal do meu cabelo, falou mal de como eu rejo, falou mal de como eu prego. Eu tô lá nem aí para quem fala mal, irmão. Quem agrada o homem fica no mesmo lugar, mas quem agrada a Deus avança. Dá para dar glória a Deus. Eu vim pregar para alguém. Levanta a mão que eu vim pregar, que eu vim ser profeta para alguém, irmão. Levanta a mão. Eu tô pregando para alguém aqui, que alguém tá te julgando, alguém tá te apontando, mas Deus falou para mim, diga para ela que é no meio desse julgamento que a minha glória vai. Dá para dar glória a Deus que Ele está na casa. Vira para alguém, primeiro gigante. Não, mas para de graça, fala de você. Primeiro gigante que vai cair é o dos opositores. Não, mas diga assim, primeiro gigante, diga assim, é aqueles que falam mal de você. Diga assim, sabe qual é o seu problema? É que você acha que vai ter milagre, todo mundo te elogiando. Diga mais, não, mas diga alto, para, diga assim, é no momento que as críticas vêm, que as pedradas vêm, que o milagre acontece. Diga, prova para mim, pregador. Diga bem, diga, prova para mim, pregador. Diga mais, diga, prova para mim, pregador. Eu provo. Quando José chegou, alguém disse, lá vem o sonhadorzinho. Quando ele estava na cruz, alguém disse, crucifica ele. Oh glória. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, alguém disse, joga ele na cova dos leões. Mas está escrito, quando todo mundo atacava a pedra, alguém olhou para o céu e viu o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Levanta a mão para dar glória, que eu vim pregar. Perseguição não mata, calúnia não mata, só está te fortalecendo para te colocar aonde Ele quer. Dá para dar glória, Ele está na casa. Vira para alguém assim, quanto mais gente para dizer mal contra você, contra essa igreja, contra o seu propósito, diga, melhor vai ser o cenário que ele vai criar. Você pode dar glória a Deus? A mulher venceu a barreira. Vira para alguém assim, vença a barreira. Não, diga, vença a barreira. Olha para cá. Ela venceu a barreira antes de chegar. Porque Deus está dizendo assim, ó, não é quando chega que você vence, é antes de chegar que você tem que vencer a barreira. Por quê? Ela é impura, não pode ficar no meio da sociedade, tem que ficar separada. E detalhe, lá em Levítico fala que mulher desse jeito, dessa forma, tem um período para ficar separada. E após ficar separada, ela é apresentada ao sacerdote para depois ser liberada para ir diante do povoado. Isso dá mais ou menos praticamente uns 7, 14 dias de separação. Vira para alguém assim, de 14 dias Deus reduziu para um dia. Você não deu glória? O que era para acontecer em 14 dias, só para quem dá glória vai dizer isso aqui. Deus tem o poder de fazer em um dia. Tem alguém que pode dar glória? Não, levante a mão que eu vim profetizar. Pega na mão de quem está. Levante a mão de alguém, levante a mão. Diga para alguém assim, ó, alguém está dizendo, diga alto, diga, alguém está dizendo que você vai ter que passar pelo processo dos homens. Diga, mas por causa da sua atitude e no teu glória, Jesus está dizendo, eu estou te livrando do processo dos homens
e te colocando no propósito de Deus. Eu vou repetir para quem tem glória. O processo era 14 dias para depois viver o milagre. Mas para quem tem glória a Deus na boca, Ele está dizendo: eu te livro do processo para cumprir o meu propósito. Quem acredita, abre a boca para adorar. Processo dos homens, 14 dias. Propósito de Deus, um dia. Mas dentro do propósito existe, diga assim comigo, palavra: desafios. Deus livrou ela do propósito, olhe para cá. Deus livrou ela do propósito dos homens, mas não livrou ela dos desafios. Primeiro desafio: enfrentar a multidão. Segundo desafio: olhar a situação de forma diferente. Por quê? Porque quando ela chega até Jesus, primeiro desafio: se alguém me ver ou eu tocar em alguém, vai dar problema. Mas o texto diz que ela olhou pelos olhos da fé. Quem eu vou tocar não é alguém qualquer. Quem eu vou tocar não é alguém como homem. Quem eu vou tocar é alguém diferenciado. E a Bíblia diz que quando ela olhou, ela viu o quê? Todo mundo apertando e oprimindo o mestre. Repita comigo: apertando e oprimindo o mestre. Mas olha a palavra que ela disse, meu pastor: mas enquanto eles apertam e oprime, eu vou fazer diferente. O que? Se ao menos eu tocar na orla dele, eu posso ser O que Deus falou para Moisés? Não bata na rocha, toca nela, e dela sairá. Vira para quem está dizendo assim, ó, o que Deus vai fazer com você vai ser algo tão sobrenatural, que enquanto muita gente briga, aperta, oprime, faz coisas inexplicáveis para receber o milagre, com você vai ser diferente. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Deus falou para Moisés: não bata. Ele bateu, o que aconteceu? Deus puniu ele de entrar na terra. Porque Deus disse o que? Só toca. Porque se você tocar, vai jorrar fonte para muita gente. Vira para alguém assim: qual é a maneira que você está tratando a pedra? Porque ele disse para Pedro que sobre esta pedra eu edificarei quem? A minha aí. E quem é a pedra? É o próprio Cristo. Por isso que ele falou: olha, não bata, só toca, porque no toque jorraria água para todos que estavam ali. E a mulher fez o quê? Se ao menos eu tocar, eu tenho certeza, primeiro, que eu não vim no culto à toa. Segundo, que eu não estou na presença de qualquer um, eu estou na presença de Deus. Terceiro, não importa quem vai me olhar e julgar, importa é como eu vou me entregar. Porque tem gente que não se entrega e não quer que você se entrega. Tem gente que já perdeu a essência. Diga como? Só aperta e oprime o culto. Sabe esses oprimidores de culto que vem para o culto e fica assim: eu não vou dar glória, eu não gosto do culto de hoje. O culto de hoje foi uma prova, não foi a palavra que eu queria. Esses são aqueles que oprimem o culto, que só vem para o culto para olhar a roupa do irmão, para olhar como que alguém vai pregar, para olhar como que alguém vai cantar, para falar mal dos outros na mesa. Esses eu quero bem longe. Aí tem aqueles que só aperta, aquele sabe qual? Que vem para o culto, finge que está adorando e não está adorando. Mas tem aqueles
que não quer saber da maquiagem, não quer saber do cabelo, não quer saber da roupa, não quer saber se o emprego não foi bom, não quer saber se vai trazer a beleza ou vai estar bonita. Não, é aquele: Senhor, eu estou na tua presença. Se tiver que pular, eu pulo. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que falar em mistério, eu falo. Porque eu não vim para o culto para passear, mas eu vim para adorar. Quem acredita da glória? Ah, irmão, abre a boca para dar glória, que Ele está na casa. Porque tem gente que eu mesmo chego no culto arrumado, mas se eu sair bagunçado, molhado, todo molhado, eu falo: o culto foi bom. O culto foi bom porque não é sobre a roupa, não é sobre o cabelo, é sobre a glória. Porque quando ela desce, aleluia, quem não chora volta a chorar, quem não ora volta a orar, quem não jejuava volta a jejuar. Tem alguém que pode dar glória? Porque Ele está aqui essa noite. A mulher falou: se ao menos eu tocar, eu sei que eu posso ser curada. O texto diz que era um pedacinho de orla. Vira para alguém assim: um pedacinho. E quando ela toca, um grande milagre acontece. Diga: qual o milagre? Diga: você está no culto espiritual, leva a sério. Porque tem gente que está no culto espiritual e fica assim: cuidado. Eu estava no culto pregando ontem de ontem, e Deus me deu uma revelação de uma moça, pastor. O diabo passou na porta da igreja e me setou, me deu uma tontura no altar. Eu falei: meu Deus, que tontura é essa? Deus falou: o diabo te setou porque ele não quer que você entregue o recado de Deus para a mulher que precisa de uma cura aqui no culto hoje. Quando eu entreguei, a mulher foi curada. E está aqui, ó, o áudio que a irmã me mandou depois. Vira para alguém: você está no culto espiritual. Diga: no cinema você vai e fica aqui, ó, mas no culto não. No culto você está adorando, mas o diabo também quer entrar para impedir tua bênção. Olhe para cá, sou chato, irmão. Com as coisas de Deus eu sou chato. Eu só sou jovem, mas com as coisas de Deus eu levo muito a sério. Olha para cá, para encerrar. Vira para alguém assim: a mulher se curvou diante dos pés de Jesus. Vira para alguém e diga assim: tem milagre urgente, que não é batendo boca, que não é falando, é só orando. Mas pregador, já desci demais. Calma. Enquanto você desce, tem algo acontecendo. Porque o texto diz que quando ela toca, está escrito: imediatamente o sangue foi estancado. Você percebeu um negócio aqui? Que não foi Jesus que colocou a mão nela, mas foi ela que colocou a mão nele. Porque tem gente esperando alguém descer e colocar a mão e dizer assim: olha, recebe. Mas vira para alguém assim: ó, para ser tocado, você tem que tocar primeiro. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Aleluia. O texto diz que ela toca na orla. E a orla é o ambiente menos intocável ao corpo do mestre. Porque para ele sentir o toque, tem que tocar mais no corpo do que na orla. Mas o texto diz que ela não toca no corpo, mas toca na orla. Diga por quê? Diga por quê, pregador? Diga mais, diga por quê? Porque o segredo não está nas mãos, o segredo não está nos pés, o segredo não está somente nos joelhos. Diga: aonde está o segredo?
no coração. Tem gente que o corpo está aqui, o joelho está aqui, a roupa está aqui, a mente está aqui, a mão está aqui, mas o coração está longe, oh glória. Mas tem gente que está aqui, que está: Senhor, o meu coração é teu, faz o que o Senhor quiser, porque eu sou teu, tudo é teu. E Ele está dizendo: é nesse momento de dor, minha filha, que eu estou vendo tua angústia, que eu estou vendo teu choro. É nesse momento de dor, minha filha, que eu estou vendo teu coração, meu servo. E Ele está dizendo: por causa dessa palavra, aquilo que a mão do homem não resolve, a mão da palavra está resolvendo agora. Se você crê, dá um glória a Deus, porque Ele está na casa. O texto diz que aquela mulher foi curada imediatamente. Diga assim: imediatamente ela foi curada. Deus está mandando você perseverar. Perseverar quando tudo não é fácil. Mas hoje Jesus sondou teu coração. E Ele disse assim: ó, fala para minha filha perseverar. Mesmo na dor, Jó adorou. Mesmo na perca, Jó glorificou. E Ele está dizendo assim: ó, fala para minha filha que eu não perdi o controle. Da mesma forma que Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando por você. Eu estou vendo uma manifestação de Deus profissional que vai ser estabilizada na tua história. E Deus falou para mim: eu vou vir por um caminho que você menos imagina, porque o seu cronograma não é o meu. Ele é burguia, saio. Porque, eita, a tua força não é a minha. E no Glória da Igreja, Jesus falou para mim: diga para ela que quem fez a promessa foi eu, quem prometeu foi eu. E Ele está dizendo: é agora que tudo apertou, que tudo desmoronou, que Ele está dizendo: me adora, me glorifica, porque eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. E manda dizer o Senhor: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Sabe o que Ele está dizendo? Eu provei para ti que de porta fechada quem cuida sou eu, minha filha. Eu provei para ti que no deserto quem cuida sou eu. Mas no Glória da Igreja Ele está dizendo: prepara, uma porta vai escancarar. Quem está com inveja fica calado, mas quem crê abre a boca para dar glória. Tu foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei.